Olá, pessoal. Vamos continuar discutindo um pouquinho sobre a comunicação científica. Falamos na aula 5 sobre o resumo. Agora nós vamos falar sobre outro tipo de comunicação científica que também é muito comum no meio acadêmico. Nós vamos falar agora sobre a resenha. Tá? Vamos entender um pouquinho como construir a resenha, que é um dos tipos de trabalhos científicos. Nós vamos entender também as normas de elaboração. Então, olha só, o que a norma brasileira, tá? A 6.028, o que ela coloca sobre, o que ela define, né? O que é uma resenha. Então, ela coloca o quê? Que a resenha também é chamada de resumo crítico. Lembra que nós falamos lá na aula 5? Então, e ela coloca o seguinte, que a resenha é um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Na resenha, tá, o autor que vai ler, né, que vai escrever uma resenha sobre um determinado artigo, ele vai emitir também a sua opinião crítica. Só que ele precisa respeitar a opinião, né, o ponto de vista do autor que escreveu aquele artigo, ou que escreveu o livro. Ele tem que respeitar. Ele não pode só querer criticar. Ele tem o quê? Que criticar, fundamentar, porque já que a resenha é um resumo crítico, ele também tem que criticar, né, colocar ali o seu ponto de vista, mas respeitando o ponto de vista também do autor. Para você, hoje é necessário que para você escrever, né, seja um resumo, né, seja uma resenha, seja um artigo, hoje nós precisamos o quê? Ser bons leitores. Então, o futuro pesquisador tem que ser um bom leitor. Mas o que significa quando a gente fala um bom leitor? O que é um bom leitor? É aquela pessoa que tem hábitos regulares, tá, de leitura. E que ao mergulhar na leitura, ele consiga tirar proveito daquele texto, do que ele está lendo. Então, olha só. Infelizmente, né, os nossos alunos, os nossos pequenininhos, ainda estão o quê? Ainda leem pouco. Aliás, nós lemos pouco, né? Nós lemos muito pouco. Então, é necessário desenvolver, desde os anos iniciais, esses hábitos de leitura, para que quando ele chegue numa formação acadêmica, que é o que vocês estão hoje, não tenha tanta dificuldade nesse processo para ler. Né, para ler um texto, para entender o texto e conseguir o quê? Retirar o que tem no texto que seja de melhor. Então, você, enquanto futuro professor, está no curso de pedagogia, então você já comece, quando você assumir uma sala de aula, trabalhe com o seu aluno para despertar nele esse interesse pela leitura. Agora, eu pergunto para vocês, como ler quando o texto, especialmente os não literários, são densos e aparentemente indecifráveis? É aquela leitura mais pesada. Porque a gente lê um romance, algo que a gente gosta, é super legal, super fácil. Mas agora, eu ler um texto, né, não literário, um texto mais científico, a gente tem uma certa dificuldade em função do quê? Por não nos ter sido trabalhado desde criança o hábito da leitura. Então, é importantíssimo que você trabalhe com o seu aluno desde pequenininho e que você, enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, também desenvolva esse hábito da leitura. Nós temos algumas dicas para vocês de como ler um texto mais denso, tá? E tirando o quê? O que é de proveito dele. Primeiro passo, reconhecimento do texto. O que seria esse reconhecimento do texto? Faça uma leitura, tá? Leitura rápida do texto, destaque nele aquilo que é mais interessante, aquilo que mais lhe chame a atenção. Destaque mesmo, tá? Pegue um lápis, risque embaixo, faça um asterisco, tá? Tem gente que coloca, destaca texto, tá? Então é o seguinte, você vai destacar no seu texto aquilo que mais lhe chamou a atenção e que é o quê? A essência do que você está lendo. Por quê? Porque assim vai ficar mais fácil para você, tá? Quando você for produzir o seu texto. Um outro passo, uma outra dica, é a leitura exploratória ou sondagem. Tá? Localize dentro do texto, dentro do tópico, dos subtópicos, aquilo que mais lhe chama atenção. Aquilo que é o quê? A informação é a informação essencial. Tá? Você vai separar o quê? A ideia principal da ideia secundária, para te ajudar quando você for construir o seu texto. Por quê? Porque assim vai facilitar
Depois você é só o quê? Ir montando, né? Você vai separando aquilo que é principal, que é essencial, e depois para você construir o seu texto. A outra seria o quê? A separação das ideias, tá? Você vai selecionar aquilo que é mais importante, tá? Aquilo que é mais importante. Por quê? Daquilo é o seguinte, tudo é importante no texto, mas tem aquelas ideias que são mais relevantes e daquelas que são importantes, que complementam a ideia principal, que são as chamadas ideias secundárias. Quando você vai ler um texto, você tem que saber qual é o seu objeto de pesquisa, qual é o seu foco, qual o seu objetivo, porque assim você vai conseguir identificar dentro do texto aquilo que é essencial para você escrever a sua resenha. Outra dica é a leitura reflexiva. Nesse momento aqui, você retorna aos textos que você destacou, os trechos que você destacou, tá? E aí você vai refletir o quê? Mais aprofundadamente sobre comparando o seu objeto de pesquisa, tá? Com as ideias que você destacou. Aí você vai refletir uma reflexão mais aprofundada das ideias que você separou. E aí nós temos a leitura, aí vem a parte da crítica, tá? É a fase da crítica. Nesse momento aqui, tá? É quando você vai argumentar, você vai construir a sua argumentação. Você vai construir a sua argumentação. É onde você vai colocar o seu ponto de vista. Tá? Você já tem o quê? Você já destacou as ideias principais do texto. Você já fez uma leitura reflexiva. Você já comparou aí, já fez o quê? Você já pegou o seu objetivo, o seu objeto de pesquisa, tá? O seu objetivo, o que você quer quando você está lendo aquele texto. E agora você vai construir argumentos. É onde você vai fazer a sua crítica, vai construir a sua crítica no autor, no texto. Mas lembrando, respeite a opinião do autor do texto, tá? Não ignore essa opinião, porque aí o que acontece? Aí muita gente aí erra nesse momento aí. Por quê? Porque esquece o ponto de vista do autor e quer só criticar. Quando o autor escreveu aquele texto, ele tinha uma intenção, ele tinha um objetivo, ele tinha um objeto de pesquisa, que você também tem. Então isso aí tem que ser respeitado. E aí vem a parte o quê? De interpretação. O que é essa interpretação? Então, após você compreender as afirmações e os porquês do autor, você vai passar o quê? A posicionar-se, onde você vai colocar a sua posição, o seu posicionamento perante ao que o autor coloca ali. Tá? Lá na nossa apostila, no texto base que nós vamos colocar no ambiente Educa, nós vamos ter um exercício para você fazer, tá? É interessante que você faça esse exercício, tenha um texto e você vai preencher, tem vários quadrinhos colocando cada fase dessa. Faça esse exercício porque vai ajudar você muito quando você for construir a sua resenha. E nós estaremos no nosso fórum de discussões tirando as suas dúvidas também. Não conseguiu? Vá lá, pergunte. Eu, né, a professora e as nossas tutoras estaremos lá para ajudar vocês nesse processo aí. Interessante e importantíssimo. Faça uma leitura preliminar do que você escreveu e ajuste a linguagem e as concordâncias verbal e nominal necessárias. É importantíssimo, pessoal, fazer essa leitura, fazer essa releitura. Leia o texto, construa o texto, leia de novo, leia quantas vezes forem necessárias. Por quê? Para que não aconteça, né, erros de concordância verbal, nominal, erros ortográficos, porque isso é de fundamental importância. E até ideia mesmo, você construir o texto no momento, mas quando você faz a releitura, você vai perceber que se você modificar algumas colocações, vai ficar muito mais interessante. Pense sempre no seu leitor. Quem vai ler o texto? Porque quando você escreve, você não escreve para você escreve para o outro que vai ler. Será que o texto que você escreveu está claro o suficiente? A pessoa vai realmente entender o que você colocou? Tá? Então, peça uma segunda opinião para que o texto fique claro, objetivo e que transmita aquilo que realmente você quer colocar.
E outra questão são as referências bibliográficas. São uma fonte rica de informações sobre o caminho que o autor percorreu. Quando você pega um texto que você lê as referências bibliográficas, você já sabe qual é o posicionamento do autor do texto. Assim, para iniciante, né, para um leitor iniciante, ele não vai conseguir visualizar esse ponto de vista do autor. Mas à medida que você for treinando, que você vai se tornando um leitor mais experiente, você vai conseguir perceber qual o caminho que o autor daquele texto ele segue, qual é o seu posicionamento perante aquele assunto, só de você ler as referências bibliográficas dele. Então, pessoal, resenha isso daí, é um resumo crítico e aguardamos vocês lá no nosso fórum de discussões para tirar as dúvidas, para que nós possamos, né, conseguir aí desenvolver um bom trabalho com vocês nessa comunicação científica. Até mais, pessoal!